Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras da Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nesse nosso webinar sobre atividades extracurriculares, um tema que é tão importante, né, e que gera tantas dúvidas e questionamentos dos alunos em relação a essa pauta do processo seletivo no exterior. E hoje a gente trouxe aqui um webinar específico sobre isso, para a gente tentar desmistificar um pouquinho o que é o conceito das atividades extracurriculares para as universidades e como os alunos podem se preparar para os projetos, né, e o que considerar nessa avaliação, né, e nessa construção de currículo. Bem, antes de nós começarmos, né, aqui a gente sempre gosta de colocar para vocês disponível a nossa análise de perfil, que é uma forma bem rápida e simples de vocês avaliarem as suas chances admissionais para um projeto como esse. Eu estou colocando esse link também no nosso chat aqui para vocês entrarem durante a apresentação. Então, aqui vocês podem encontrar o link da análise de perfil, que inclusive é uma primeira forma de contato com a Daqui para Fora, até para que a gente possa analisar o perfil potencial de cada estudante para esse projeto. E também falar um pouquinho sobre os próximos eventos, antes da gente começar. A gente vai fazer no dia 19, a gente vai tentar desmistificar também um outro conceito que é: se não for nas melhores faculdades do mundo, será que vale a pena, né? Ou não vou para fora se não for as melhores faculdades do mundo. E nós vamos trazer algum dos pontos, né, do porquê considerar e porquê tirar um pouco desse mito de somente as melhores faculdades do mundo vão valer a pena no exterior, né? Um pouquinho para tentar desmistificar isso para vocês. No dia 26, a gente vai falar dos nossos mentores de preparação, que inclusive está muito relacionado ao nosso webinar de hoje, das atividades extracurriculares, porque são justamente esses mentores de preparação que trabalham diretamente com os nossos alunos na orientação de projetos, atividades, de construção de currículo. Então, aqui vocês vão poder conhecer um pouquinho do perfil de alguns desses mentores. E no dia 1º de agosto, a gente vai falar sobre vestibulares e applications, né? Como conseguir conciliar os dois projetos ao mesmo tempo, tanto os vestibulares do Brasil quanto as aplicações para o exterior, como isso é possível ser feito nessa relação de vestibulares, né, aqui do Brasil, as provas do Brasil, com o processo de aplicação para o exterior, né? A grande maioria dos nossos alunos faz esse processo junto com os vestibulares, então a gente vai trazer aqui para vocês como isso é possível ser feito. Além disso, a gente também tem a nossa agenda online. Eu vou colocar aqui para vocês também no nosso chat o link direto que vocês podem acessar e marcarem um dia, um horário, é gratuito pela nossa agenda, uma conversa inicial quando aqui para fora. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma questão ou queira conhecer, talvez inicialmente, o que nós fazemos, vocês podem também marcar aqui na nossa agenda essa primeira conversa com um dos consultores lá daqui para fora. E, de novo, análise de perfil, que é uma ótima forma, já está no nosso chat também, de nós avaliarmos o perfil e potencial do estudante para um projeto de estudar fora. Com poucas informações, nós conseguimos dar essa devolutiva para os alunos e famílias em poucos dias, trazendo aí as recomendações e as sugestões para esse projeto. Então, vamos lá, vamos falar sobre o tema principal da noite, que é atividades extracurriculares, né? O que fazer, por onde começar. E a gente, né, preparou aqui a agenda de hoje para falarmos, primeiramente, daqui para fora, né? Porque tem alguns alunos que estão participando, pais aqui também, responsáveis pela primeira vez do nosso evento. Então, é legal para quem ainda não nos conhece, conhecer um pouquinho quem é daqui para fora. A segunda pauta é para falarmos do processo seletivo, para justamente contextualizar as atividades extracurriculares nesse processo de avaliação e seleção das universidades, né? Para que vocês possam entender aonde que no processo de candidatura e de seleção esse quesito dos projetos e atividades extracurriculares são considerados, tá? E qual é a importância disso.
E no final a gente vai falar um pouquinho do nosso trabalho, né, e como que efetivamente nós trabalhamos e orientamos os alunos nessa parte, né, nessa construção de currículo. No final também vou deixar para perguntas e respostas, vou deixar aberto aqui o chat e o Q&A para vocês também irem fazendo perguntas ao longo da apresentação e ao final eu tento respondê-las ao máximo possível. Então, vamos lá. Primeiramente, para fazer uma rápida introdução para daqui para fora, né, para quem ainda não nos conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada e exclusiva em graduação no exterior. Nós já estamos nisso desde 2001, já enviamos mais de 3.500 alunos para universidades no exterior, totalizando mais de 30.000 applications enviadas, né, esses pacotes de candidaturas que são construídos e enviados para as universidades. E somamos mais de 700 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos também. Tivemos aprovações em todas as Ivy Leagues, né? Todo ano, inclusive, Daqui para Fora tem algumas aprovações nesse conglomerado de universidades que constituem a Ivy League, e são algumas das faculdades mais seletivas, consideradas hoje algumas das mais seletivas do mundo. Nossa equipe é composta hoje por mais de 40 profissionais formados no exterior, mais de 60 profissionais ao todo. Então, é uma equipe grande, onde a gente consegue gerar muita segurança, muito conhecimento, muita troca de informação entre as equipes. Porém, o trabalho com cada estudante é um trabalho muito individualizado, específico, onde cada aluno tem uma equipe própria de 4 mentores, que no final eu vou falar um pouquinho como é que a gente setoriza isso na Daqui para Fora e o que cada um desses mentores é responsável. Em termos de atuação, hoje, a Daqui para Fora trabalha com alguns países, ou seja, a gente consegue direcionar estudantes para as candidaturas em diversos países do mundo. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Itália, Espanha, Portugal, França e Bélgica. Hoje são esses países que nós atuamos, então, basicamente, na América do Norte e muitos países da Europa. E aqui algumas faculdades que vocês podem ver que os nossos alunos foram aprovados, né? Então, são literalmente centenas de universidades que temos alunos hoje no exterior. O trabalho Daqui para Fora sempre é direcionar cada estudante para a melhor faculdade possível no exterior. E aí, para a gente fechar aqui essa rápida introdução Daqui para Fora, os resultados mais recentes das nossas últimas turmas que se candidataram conosco, nossos ciclos de 22 e agora esse último de 23, aqui alguns dos principais resultados que os nossos alunos foram aprovados. Aqui das faculdades americanas, alguns nomes que os nossos alunos foram aprovados nas faculdades que estão nas top 15 e no top 30 dos Estados Unidos, de acordo com o US News, que hoje é o principal ranking americano das universidades. Então, vocês podem ver aqui alguns dos principais nomes que os nossos alunos conseguiram aprovação nesses últimos ciclos. Então, a gente tem acompanhado todos os ciclos, nossos alunos conseguindo entrar nessas faculdades que nós consideramos hiperseletivas. Então, é um processo, né, que a gente consegue trabalhar e trazer muito know-how, muita expertise para os nossos alunos. E agora a gente entra no processo seletivo em si, né? Como que as universidades avaliam os alunos, os candidatos, as candidatas. Então, para justamente a gente contextualizar, o principal ponto que a gente quer falar hoje, abordar, que são as atividades extracurriculares, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, né, o processo seletivo no exterior, ele é bem diferente do nosso aqui no Brasil, né, em que basicamente a entrada de um estudante numa faculdade brasileira se dá através de uma prova, né, ou de uma série de provas, ou através do Enem, mas basicamente é através de alguma avaliação acadêmica. Porém, no exterior, esse processo ele ultrapassa a parte acadêmica. Ele não é só um processo acadêmico, ele também é um processo pessoal de avaliação. Ou seja, é a junção dos dois, tanto a parte acadêmica quanto a parte pessoal. E aí é aí onde entram, né, as atividades extracurriculares nesse quesito do processo pessoal de avaliação das universidades. Mas vamos lá. Primeiramente, a parte acadêmica não tem como fugir dela, né? As faculdades no exterior vão avaliar a parte acadêmica, sim. E quais são esses fatores acadêmicos avaliados? Primeiro, notas da escola, o histórico escolar do estudante e o rigor acadêmico em que você se encontra. As provas, que são as provas do SAT ou ACT, que são provas de inglês e matemática. Provas de proficiências de inglês, que tem algumas possibilidades que os alunos podem realizar. A prova do Enem,
que ela vai ser uma prova exigida também no processo do Canadá e das faculdades europeias. Então, os alunos interessados nesses lugares precisam trazer uma nota oficial do Enem. E no processo europeu, algumas faculdades podem ter provas específicas, dependendo do país, ou da faculdade, ou do curso de interesse. Então, isso varia bastante de faculdade para faculdade, e isso é específico do processo europeu. Então, para começar, o processo acadêmico é isso, né? É a junção desses fatores, mas, como eu falei, nas faculdades do exterior não vão avaliar só isso, elas não estão só preocupadas com a parte acadêmica. Além da parte acadêmica, depois elas também vão analisar a parte pessoal do estudante, ou seja, se o aluno consegue cumprir o mínimo necessário nesses quesitos, não quer dizer que esse estudante vai ser admitido ou não em uma universidade. Aqui é o primeiro filtro inicial das universidades para terem um parâmetro acadêmico inicial. Mas depois que os alunos cumprem com esse requisito inicial, as faculdades também vão avaliar a parte pessoal, através das cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola, as atividades extracurriculares, que é o principal ponto que nós vamos abordar aqui, vamos conversar bastante sobre isso, as redações, que são as redações de apresentação para as universidades, ou seja, os textos que são elaborados e enviados para as universidades. Inclusive, nós faremos, né, no futuro um webinar sobre esse quesito, que nada aqui para fora, nós temos o nosso próprio departamento de redação, que trabalha com os nossos alunos, cada estudante tem um mentor específico só para isso. E, para fechar, algumas faculdades também vão fazer entrevistas com os representantes das universidades. E aqui também, nada aqui para fora, cada estudante vai ter um treinamento, né, uma simulação antes do dia da entrevista, né? O portfólio, o último quesito aqui, é o portfólio artístico para os alunos interessados nas artes. Então, se o estudante tem interesse em alguma área artística e o portfólio é uma exigência, por exemplo, cinema, teatro, design, ilustração, artes plásticas, esses alunos precisam construir um portfólio artístico. E nesse quesito também, nada que para fora, nós temos o nosso próprio departamento, né? Nossa equipe de mentores de portfólio que trabalham com os nossos alunos, né? Então, o processo seletivo se dá através da junção desses fatores todos, né? Então, é importante a gente traçar isso para vocês, para contextualizar aonde que as atividades extracurriculares entram aqui num primeiro quesito, né? Numa primeira análise do que é uma aplicação, uma candidatura, ou seja, ela é uma composição do processo, do aspecto pessoal de avaliação das universidades. Mas aí, como é que as faculdades vão avaliar cada estudante e cada candidato, né? Como a gente falou, a primeira parte é a parte acadêmica, né? As faculdades, elas precisam se certificar que os alunos vão conseguir dar conta da carga horária, né, ou do rigor acadêmico em que as faculdades têm. Então, o estudante precisa atingir o que nós chamamos do mínimo necessário que as faculdades tenham, né, na parte acadêmica, na avaliação tanto de notas da escola quanto as provas exigidas. Então, aqui tem um exemplo de uma simulação de uma faculdade ao receber, vamos supor, 25 mil applications, né, ou candidaturas. O primeiro filtro é a primeira entrada dos alunos, ou seja, o primeiro filtro são as notas. Então, a partir dessa primeira análise, as faculdades vão avaliar se o aluno tem ou não as notas necessárias. Se o aluno tem as notas mínimas necessárias, ele passa por um segundo filtro. Ou seja, para chegarmos no filtro, né, e na avaliação pessoal, o aluno precisa primeiro cumprir as exigências acadêmicas mínimas, tá? E aí é onde entram os quesitos pessoais que nós mencionamos agora há pouco. Então, se o aluno passa, né, dos 25 mil candidatos que a faculdade recebeu, né, 15 mil têm os requisitos necessários acadêmicos, eles vão para o segundo filtro, que são os requisitos pessoais. E aí vão avaliar as atividades extracurriculares, junto com as cartas de recomendação, com as redações e as entrevistas. Então, a composição ali como um todo. Ou seja, quando o estudante ele é considerado, né, na parte pessoal, é porque esse estudante, academicamente, vai ser muito parecido ou bem similar
com dezenas, muitas vezes milhares de outros alunos que aplicaram para aquela mesma faculdade. Ou seja, aqui é onde cada aluno, cada candidato demonstra para a faculdade quem você é, qual é o seu diferencial para ser ou não considerado na admissão. Então, a partir desse segundo filtro, aqui é onde realmente as faculdades vão avaliar quem elas consideram que tem um perfil, que tem a personalidade, as características que a faculdade busca. E aí, desses, né, que a gente está fazendo essa simulação aqui com vocês, desses 15 mil alunos que passaram para o filtro pessoal, vamos supor que a faculdade identificou lá 8 mil alunos que tenham, né, o perfil necessário, né, ou que, né, realmente traduzem o perfil que a faculdade busque, né? Então, elas passam para o terceiro filtro, que é o comitê final de admissão. E aí, nesse comitê final, é que é feitas as decisões, né, definitivas das faculdades. E aí é quem vai ser aceito, quem não vai ser aceito naquele ciclo de candidatura. Tá? Ou seja, como vocês estão vendo aqui, a parte inicial acadêmica ela é fundamental para que você possa chegar no segundo filtro e ser avaliado nos outros quesitos também. Então, é preciso você primeiro ter o mínimo necessário do que aquela faculdade exija academicamente, né? Isso, muitas faculdades elas divulgam isso, né, nos seus sites, né, nas suas pesquisas, né, o que mais ou menos elas estão buscando em termos acadêmicos, para que os outros quesitos que você possa apresentar para as faculdades sejam relevantes e sejam também avaliados. Tá? Então, essa parte é bem importante para vocês entenderem o contexto aonde as atividades entram, de fato, na análise de candidatura. Tá? E aí vamos falar especificamente sobre esse quesito das atividades extracurriculares, como nós falamos. Quando a gente fala atividade extracurricular, pessoal, é uma parte muito, às vezes até meio óbvia, né? O que é extracurricular? Extracurricular, o próprio nome já diz. É tudo que você faz fora da grade curricular. Ou seja, tudo que não for obrigatório na sua grade curricular da escola, literalmente tudo que você faz, vai ser considerada uma atividade extracurricular. Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Olimpíadas acadêmicas, né, do saber, Olimpíadas de matemática, de física, de química, de astronomia, trabalho voluntário, estágios, programas de férias que você possa fazer durante as férias de julho ou férias de dezembro, de janeiro, as artes, projetos, pesquisas, esportes, as simulações da ONU, né, que são muito comuns hoje em dia, né? Muitos alunos, né, gostam de se engajar nessas simulações que tem dos mais diferentes níveis, né? Desde a nível estadual até nível internacional, né? Esses alunos hoje estão chegando a níveis realmente fantásticos. Então, literalmente, tudo que você faz fora da grade curricular vai ser considerado alguma atividade extracurricular, tá? Mas é a partir daqui, né, que você precisa entender, ok, tudo que eu faço vai ser considerado, beleza, mas vamos entender agora estrategicamente o que é importante, o que pode ser considerado nesse aspecto, para que lá na frente faça sentido na minha aplicação, né? Então, primeiramente, por que elas são importantes, né? Porque primeiro as atividades elas vão, né, aquilo que você faz no seu tempo extra, né, na onde você pode escolher o que fazer, é onde demonstra para a faculdade aquilo que de fato te interessa, né? Então, se você está colocando tempo em Olimpíada ou simulação de ONU, é porque você gosta, pelo menos você gosta de fazer aquilo, né? Então, aquilo demonstra um interesse para a universidade, daquilo que de fato traduz quem você é, né? Além disso, os admission officers podem conhecer você além das notas, né? Que, como a gente falou anteriormente, é onde você se diferencia de outros candidatos que têm uma nota acadêmica parecida com a sua, né? Além disso, as atividades elas vão demonstrar um comprometimento, um envolvimento naquela área. E até mesmo ou não comprometimento, ou não envolvimento com aquilo, pode ser uma coisa muito pontual que talvez você faça, mas muito esporadicamente, você vai colocar na sua application, mas talvez não tenha tanto peso ou tanto reconhecimento assim. Então, aqui é o que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a questão do comprometimento e envolvimento em atividades extracurriculares.
Além disso, elas são importantes também porque a faculdade consegue ter uma mini prévia de como que você possivelmente vai se engajar no campus universitário, porque é isso que elas estão buscando também, né? Alunos que possam contribuir no âmbito do campus, não só na parte acadêmica, mas no engajamento, no envolvimento em projetos, trazer ideias novas, diversidade. Então, isso também tem uma boa tradução nesse sentido. Além disso, né, os aprendizados, as experiências, né, tudo que você fez fora da sala de aula vai traduzir muito nos temas e nos assuntos que você vai abordar nas suas redações, na aplicação. Então, uma coisa está muito relacionada à outra. E também tornam você um estudante mais maduro, né, interessante para um processo como esse. Então, por isso que as faculdades também querem entender e avaliarem o que cada estudante fez ao longo do ensino médio, né, em termos de extracurricular, porque isso vai demonstrar bastante se você foi um jovem engajado, né, disciplinado, comprometido, e isso traz diversas habilidades que são importantíssimas para o mundo universitário. E como é que elas são avaliadas? Aqui é um ponto bem importante, né, para quem está começando a pensar sobre o assunto, quer saber um pouco mais, né? Primeiramente, quanto tempo você se dedicou, né? E quanto tempo você se envolveu, né, naquela atividade. Ou seja, você fez isso foi um final de semana que você fez um trabalho voluntário? Foi um semestre todo? Foi um ano acadêmico todo, uma vez por semana? Foram 3, 4 anos de dedicação? Então, aqui já demonstra um certo comprometimento e engajamento, dependendo do nível que você se engajou naquilo. Além disso, o seu papel, seu envolvimento, né? Qual foi essa contribuição naquilo? Você participou de algo? Você foi líder de algum projeto? Você, né, começou algo do zero e aí teve todo um trabalho, né, de começar uma atividade nova, ou você pegou uma atividade que já acontecia, já era realizada e deu uma outra roupagem, né, deu um outro passo naquela atividade. Então, o engajamento também traduz muitas habilidades, né, e o aprofundamento que você teve naquela atividade, o impacto, né, das suas realizações, né, o que aquela atividade gerou, teve um impacto na sua comunidade da escola, né, ou da sua série, da sua turma, ou da sua cidade, do seu estado, país, né, como é que foi isso, né, como é que foi esse impacto no total. Como essas atividades também são relacionadas aos seus interesses futuros acadêmicos. Então, isso é um ponto que a gente tenta trazer bastante, trabalhar bastante com os nossos alunos, principalmente quando eles começam o trabalho conosco no primeiro e segundo ano, é começar a já trilhar esse direcionamento de habilidades voltado àquilo que possivelmente esse aluno queira fazer na faculdade. Então, se um aluno está interessado, vamos supor, em engenharia na faculdade, né? Talvez fazer um projeto extracurricular que vai, né, por exemplo, o aluno vai criar um jornal na escola, né? Que, beleza, né? É um projeto legal, bacana, mas para a engenharia talvez não tenha tanta conexão ou relação. Talvez esse aluno fazer alguma coisa mais correlacionada a essas áreas de interesse, fazer uma Olimpíada de matemática, de física, de química, né? E isso traduz que o aluno realmente está engajado e afim daquela área, né? E aí, por último, né, o que você aprendeu com as experiências que teve, né? Como é que você evoluiu, quais foram os desafios, quais foram as alegrias que você teve naquele projeto de atividade extracurricular, né? Então, esse é um ponto também de reflexão, de amadurecimento. Essas atividades, elas servem para esse tipo de reflexão posterior, né? E isso requer uma certa maturidade, né, para poder fazer esse tipo de análise também. E aí vamos pensar em termos de construção de currículo, né? Dentro desses pontos que a gente falou, quais são os principais quesitos de você considerar, né, quando olha algumas atividades extracurriculares, né, e considerá-las ou não, né? Primeiro, fazer uma autoanálise é fundamental. Autoconhecimento para entender de fato o que você gosta, aquilo que de fato você tem interesse em fazer,
por você mesmo, não pelos seus pais, não pelos seus amigos, não pela escola, mas fazer essa pergunta a você, porque a partir daí, a partir do momento que você se conecta com você mesmo, entendendo aquilo que de fato te motiva, você pode correr atrás dessas atividades. E aí você vai fazer isso muito bem. Depois dessa análise, o próximo ponto é o comprometimento, né? Colocar realmente tempo, planejamento, colocar isso como priorização no seu dia a dia, não ser algo que você vai fazer uma coisa ali, outra aqui. Não, é buscar algo que de fato você se conecte e coloque tempo naquilo de uma forma periódica, né? Liderança é uma ótima habilidade também. Se você conseguir colocar isso em prática durante o ensino médio, é muito bom, seja criando um projeto novo, do zero, que você identifique, ou um problema, ou alguma questão que você identifique na sua escola, na sua casa, no seu condomínio, no seu círculo de amigos que você queira criar algo, buscar pessoas que possam te ajudar e te complementar, ou inovar em alguma coisa que você já esteja fazendo, né, e trazer uma solução, uma identidade sua. Os prêmios, é claro, também são importantes, né? Se você consegue algum tipo de reconhecimento, competições, como a gente falou, as Olimpíadas, está chegando em cada vez mais, né, em níveis ainda mais fortes. O impacto, né? Pensar nisso, né? Que tipo de impacto você está causando, né? Quantas pessoas, qual o círculo de impacto que você tem com aquilo. E a coerência, né? Que volta no que a gente falou no começo, sendo você mesmo. A partir do momento que você é real, né, e fiel com aquilo que te interessa, as suas atitudes e viés de atividades extracurriculares vai estar muito coerente com tudo que você vai colocar na sua application, inclusive com seus planos futuros na faculdade, com curso área de interesse. Então, isso tudo precisa estar muito bem conectado, de novo, com quem você é, né? Então, esses são os principais pilares, né, para vocês terem em mente quando estiverem avaliando, cogitando e trabalhando, né, nas definições e seleção de de atividades extracurriculares. E aqui vamos a alguns exemplos só para inspirar vocês, né, de alguns alunos nossos já daqui para fora, né? A gente teve um aluno, por exemplo, que era apaixonado por basquete, mas ele sabia que não ia ser nenhum jogador de basquete profissional. Ele gostava muito da área de negócios, né, de inovar, empreendedorismo, e aí ele criou, por conta própria, um projeto de treinamento de basquete para crianças carentes da cidade. Então foi ele que foi atrás, né, viu o local, falou com as pessoas, com professores, arrecadou fundos. Então foi ele o grande idealizador e realizador de um projeto como esse. Uma outra aluna nossa desenvolveu, ela mais acadêmica, né, foi premiada em pesquisas de neurociência. Outro estudante foi vice-presidente de Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil é uma ótima oportunidade de desenvolvimento, representante de turma, trabalho voluntário, também é uma ótima inspiração. Um outro aluno nosso, ele criou um programa de empreendedorismo para jovens, né, que começou na cidade e depois se expandiu para outros lugares do Brasil. Então, foi um projeto que deu muito certo. Um outro aluno nosso que tinha bastante interesse na área de finanças, ele, durante o ensino médio, já fazia investimentos por conta própria, gostava desse assunto, né, já se envolvia, se engajava bastante. Durante o projeto conosco de preparação, nós recomendamos a ele para criar um curso de planejamento financeiro para os funcionários da escola dele. Então, esse é um exemplo muito interessante, porque ele se envolveu em uma área que ele gostava bastante, mas teve um impacto gigantesco com pessoas que ele gostava muito na escola e que não tinham o know-how que ele tinha na parte financeira. Então, ele conseguiu criar do zero um projeto muito legal que impactou os funcionários da escola. Um outro aluno nosso escreveu um livro sobre astrofísica para jovens, né, para que pudessem entender sobre ciência. Um outro participou de trabalho voluntário em pesquisas científicas na USP. Esse é um outro ponto também que a gente super encoraja os alunos, né, de irem atrás, de buscarem, né, novos projetos, e muitas vezes acham que não vai dar, não, mas na USP, né, ou empresas ou lugares, né, eu sou menor de idade, ou não me dá uma oportunidade.
a gente sempre tenta encorajar os alunos a saírem um pouco da sua zona de conforto para tentarem essas novas possibilidades também. E um último aluno nosso, né, ligado nas áreas das artes, atuava como diretor, né, de curtas-metragens, né, desde os 12 anos, então era um aluno também bem engajado, aí mais voltado para a área de cinema, né? Então, aqui alguns exemplos para, né, ilustrar e inspirá-los, né? É claro que você vê aqui que cada um tem uma vertente própria, e o trabalho justamente é esse, fazer essa análise, né, muito de autoconhecimento para, a partir daí, buscar aquilo que faz sentido para você. E aí, por onde começar, né? Primeiro, comece, faça alguma coisa, nem que for pequeno. E muitos alunos ficam, muitas vezes, esperando, né, pensar num projeto mirabolante ou gigantesco para poder começar, e não é por aí que começa. Você tem que começar fazendo alguma coisa, nem que for você com você mesmo, ou com um amigo, com o melhor amigo, com a melhor amiga, começando por aí, vendo tentativas e erros, né? Se tempo for um problema, né, organize e faça algo localmente. Muitas vezes a escola dá muito suporte em relação a isso. Então, use seu networking, fale com amigos, com professores, busque ideias, né? Troca uma ideia com aquele professor, com aquela professora que você gosta muito, né? Que você sempre pensou num projeto X ou você quer colocar aquilo em prática na escola, como é que você poderia fazer aquilo, né? Converse com as pessoas sobre as suas ideias, porque isso, por incrível que pareça, pode trazer muitas oportunidades de desenvolvimento. Além disso, né, busque na própria escola, né, as oportunidades. Muitas escolas hoje oferecem muita coisa para os alunos, muita coisa mesmo. E muitos alunos a gente vê que não sabem da metade do que a escola oferece. Então, busque a coordenação do seu segmento, né, ou da própria direção, ou, de novo, um professor ou uma professora que você goste muito e saiba, né, e procure saber os projetos e atividades que a escola já oferece. Não tenha medo de errar, né? Como a gente falou, volta aqui no início, né? Comece pequeno, faça. Se não der certo, tudo bem, retoma, faz outra coisa, muda de percurso, faz outro projeto e bola para frente. Os aprendizados também podem ser excelente oportunidade de você colocar nas suas atividades extracurriculares, que podem não ter dado certo, mas podem ser ótimas histórias nas suas redações. E converse com a daqui para fora, né? As atividades extracurriculares é hoje o principal pilar de trabalho do nosso programa de preparação, inclusive, principalmente para os alunos a partir do 9º, mas principalmente primeiro e segundo ano, são fases importantíssimas que um aluno na daqui para fora tem um mentor específico de preparação que trabalha nesse aspecto. Primeiro, autoconhecimento, entender áreas de interesse, avaliar o que a escola já oferece, o que esse aluno já fez, e principalmente trilhar junto com o estudante o que fazer de agora em diante, em termos de projetos e atividades extracurriculares. E aí, algumas dicas, né, para quem está começando a pensar nesse assunto. Pense em alguma necessidade ou problema que você vê ao seu redor, pode ser uma coisa pequena ou grande, talvez que você tente mudar ou colocar sua perspectiva nisso, né? Então, se você vê algum problema na escola, alguma questão que você gostaria de mudar, é interessante, eu tenho até um exemplo em relação a isso, um exemplo interessante de uma aluna nossa, alguns anos atrás, já tem um tempinho, mas ela era uma aluna que começou o trabalho conosco no finalzinho do primeiro, início do segundo, ela queria fazer moda no exterior, né? E aí ela não tinha nenhuma atividade extracurricular no início do trabalho, né? Conosco, ela não tinha desenvolvido nada, então esse foi um grande trabalho que a gente desenvolveu com ela. E como ela queria fazer moda, a primeira coisa quando ela começou o trabalho conosco foi dizer que ela não gostava do uniforme da escola dela. Ela achava feio, né? Não tinha design, etc. Então, aquilo para ela era um problema, né? E como ela queria fazer moda, esse foi todo o mote de trabalho com essa estudante para justamente ela pensar num projeto para a escola, para trazer esse projeto de mudança do design do uniforme. É claro que não é algo que é da noite para o dia,
foram várias tentativas de reuniões dela com o diretor, com a coordenadora, abaixo-assinado com outros alunos, né, para fazer pesquisa, se concordavam ou não, ela desenhar novos protótipos de uniforme, o quanto isso custaria, qual que seria a produção. Então, foi um baita projeto que ela fez ao longo de mais de um ano. Então, foi uma necessidade que teve muito sentido para ela se desenvolver e se engajar num projeto como esse. Então, busque resolver uma dessas necessidades ou problemas, né, que você identifique ao seu redor. E, de novo, seja uma atividade que você goste muito de fazer. Para essa aluna que eu dei exemplo, fazia muito sentido, porque era uma paixão dela, a questão da moda, né, o design, e o quanto aquilo incomodava ela, o uniforme da escola, e o quanto foi transformador para ela começar um pequeno projeto como esse, que já deu uma baita bagagem do que ela vai encontrar na faculdade, inclusive. E deram várias histórias, né, repertório para a candidatura dela, de tudo que ela passou para realmente conseguir colocar esse projeto em prática. Tá? Além disso, né, eu queria trazer aqui um convite para vocês conhecerem alguns dos nossos projetos dos alunos, né, daqui para fora, tá? Nos nossos stories tem os destaques de alguns projetos que ocorrem, né, que a gente conhece, que são bacanas e legais. Inclusive, hoje, eu fiz uma chamada de um novo projeto, né, de um estudante daqui para fora que está recrutando alunos que estejam interessados e queiram se engajar em atividades extracurriculares. Ele criou um projeto próprio, ele está precisando de voluntários, então pode entrar lá no projeto dele, está no nosso Instagram, entrem por lá, e lá vocês vão poder conhecer um pouquinho mais do que seria o projeto para ver se encaixa com as suas áreas de interesse também. Tá? E aí, para a gente fechar, né, o nosso trabalho, como que nós efetivamente trabalhamos e ajudamos os alunos nesse processo. Como a gente falou, né, na fase de preparação, que vai do nono até o final do segundo, início do terceiro ano, é uma fase primordial e essencial no desenvolvimento das atividades extracurriculares. Aqui é onde a gente coloca bastante ênfase e tempo individual com cada estudante na construção desse currículo e no desenvolvimento e engajamento das atividades extracurriculares, né? Além disso, quando o aluno está no segundo ano conosco, esse aluno também faz um planejamento de provas, a gente tem um curso preparatório de SAT, esse aluno já começa a realizar as provas necessárias, e todo um preparo do portfólio, caso esse aluno tenha interesse nas artes. Isso tudo é uma construção de currículo feito ao longo desse período para chegarmos muito bem na candidatura, que é o terceiro ano, a fase da candidatura, uma fase muito primordial para selecionarmos as faculdades, de acordo com o perfil e potencial do estudante, a elaboração dos textos e das redações e o envio das applications para cada universidade. Tá? Todos os trâmites também do pré-embarque ou pós-admissão são feitas com a daqui para fora, então os alunos têm um suporte de toda uma equipe de admissão, e ao longo dos 4 anos nós continuamos dando suporte para os alunos e famílias durante toda a faculdade no exterior também. Ou seja, ao longo da jornada, cada estudante tem uma equipe multidisciplinar de 4 mentores, um mentor ou mentora de preparação, que é naquela primeira fase ali do trabalho que eu mencionei agora, que é a pessoa responsável de orientar e trazer recomendações e orientações e acompanhamento dessas atividades extracurriculares para os nossos alunos e um planejamento de provas durante o nono, primeiro e segundo ano. O estrategista, que vai ser o responsável pela seleção, pesquisa e definição de universidades durante o terceiro ano, saber muito bem quais faculdades aplicar e como aplicar para cada uma delas, se for necessária bolsa ou não, quais países, curso de interesse. Então, aqui é uma parte muito fundamental para o sucesso do projeto. Um OR, que é um orientador de redação, que trabalha em todos os textos, e uma OA, que é uma orientadora de application, que cuida de toda a documentação, operação, envio das applications. Aqui é o exemplo da nossa aluna Bruna, que entrou em Colômbia em 21, e a equipe dos 4 mentores com quem ela trabalhou, assim como Bruna, cada aluno que entra no projeto da Daqui para Fora vai ser direcionado para uma equipe multidisciplinar de 4 mentores. Além disso, nós temos um curso de SAT, que é em parceria com a Karine Dombi, que é uma professora, hoje, uma das maiores referências do Brasil no assunto,
Então, cada aluno, a partir do segundo ano do ensino médio, já começam a estudar na plataforma da Carine e já começam a realizar essas provas também no segundo ano. Inclusive, aqui tem 3 exemplos de alunos nossos, né? E como eles começaram o programa de preparação conosco e qual foi o desenvolvimento que eles tiveram nas atividades extracurriculares, principalmente, ao chegarem na candidatura. A evolução que eles tiveram ao se transformarem, né, em melhores candidatos, candidatas no quesito das atividades extracurriculares. Aqui é acho que aqui traduz bem o que pode ser realizado, o que foi realizado, no caso, com esses 3 alunos, no desenvolvimento das atividades extracurriculares, né? Então, no início do programa de preparação e como chegaram na candidatura no terceiro ano, né? Então, é muito importante esse desenvolvimento, né, esse engajamento em projetos, atividades, e aqui vocês podem ver esses 3 exemplos de alunos nossos, né, como eles evoluíram. E o objetivo é justamente esse, né? Principalmente no programa de preparação, nós desenvolvermos os alunos no quesito das atividades extracurriculares para que eles cheguem no terceiro ano com projetos muito sólidos, né, com experiências, né, muito impactantes e que realmente traduzam quem esse estudante é para uma candidatura no exterior. Para, consequentemente, chegando na candidatura com ótimos requisitos, é preciso alunos terem ótimos resultados de admissão lá na frente, né? E aqui vocês podem ver o resultado que esses alunos tiveram de algumas aprovações. E aí, para a gente fechar, né, os últimos eventos, né, na verdade, para retomar os últimos eventos, os próximos eventos que vão acontecer, no dia 19, a gente vai falar sobre faculdades, né? Se não for nas melhores faculdades do mundo, não vale a pena, né? Será que isso é verdade? Né? Tentar desmistificar isso um pouquinho. Webinar no dia 26 sobre os nossos mentores do programa de preparação. E no dia 1º de agosto, como conciliar os vestibulares do Brasil com as applications para o exterior, como é possível fazer os 2 projetos ao mesmo tempo. Deixou aqui novamente, né, o nosso link, tá no chat, o link da nossa agenda online, para vocês marcarem uma conversa individual com o mentor, com o consultor daqui para fora, e também a nossa análise de perfil, que também está no nosso chat para vocês realizarem essa primeira análise, né, as chances que você tenha de admissão para esse projeto de estudar no exterior. Tá? Essa análise de perfil é uma forma muito boa para que vocês tenham um diagnóstico daqui para fora sobre o seu potencial e perfil para um projeto como esse, né? Então, a gente traz aí os pontos positivos, os feedbacks, né, para um estudante interessado em estudar fora, né? Então, é uma forma muito legal, muito boa de vocês terem um primeiro contato, né, e uma primeira análise em relação a estudar no exterior. Aqui os nossos contatos, agora a gente vai entrando aqui nas perguntas, dúvidas de vocês. Vamos lá. Federada em um esporte como atividade? Sim, sem dúvida, Gabriela. Federada em algum esporte, né? Você está levando, obviamente, o esporte em alto rendimento, então você vai demonstrar um alto comprometimento com aquele esporte. Provavelmente você vai ter alguns prêmios, né? Algumas premiações, competições, reconhecimentos nesse sentido, então, sem dúvida, ajuda demais. Exemplo de atividade extracurricular, né, foi o que eu coloquei ali no inicinho, né, mas como a gente colocou, só para, né, relembrar aqui, as atividades extracurriculares podem ser tanto atividades que a própria escola ofereça, fora da grade curricular, ou podem ser atividades fora do que a escola ofereça. Então, não precisa ser necessariamente atrelado à escola. Temos alguns alunos que muitas vezes não se encaixam com projetos que a escola ofereça e buscam projetos fora da escola. Então, isso também é possível de ser feito, tá? Não tem uma regra, né? Não existe uma regra para isso, tá? Você pode fazer realmente o que você quiser. O esporte como atividade extracurricular, né? De novo, tem um peso significativo dependendo do nível de comprometimento que você tenha, tá? E os aprendizados que você tenha naquilo. E aí tem alunos, né, nossos, e aí, na verdade, já é uma outra vertente de trabalho, que para os esportes de alto rendimento, para atletas que estão treinando, competindo todos os dias, nos últimos 4, 5, 6, 7 anos, e estão conseguindo, né, ter resultados de altíssimo nível, podem considerar uma bolsa esportiva também, mas isso é uma outra coisa, né, um outro processo que, inclusive, daqui para fora, nós orientamos e recomendamos para empresas
parceiras que são especializadas em bolsas esportivas. Se não tiver nenhuma atividade curricular, sim, bom, você fez o Canguru e o Map, já é alguma coisa, sem dúvida nenhuma, não é nenhuma. Então, isso é um outro ponto também interessante a gente trocar uma ideia aqui, pessoal, porque muitos alunos, às vezes, desqualificam aquilo que vocês fizeram, né? E não é bem assim. Você realmente precisa exaltar aquilo que você já fez, né, como um mérito próprio. Então, se você participou de alguma Olimpíada, isso já é uma atividade extracurricular, né? Agora, se você acha que ainda não fez nada, ou que você pode melhorar, aí, beleza, é algo que, inclusive, a gente consegue trabalhar bem com os nossos alunos, principalmente se você estiver ainda no primeiro, segundo ano do ensino médio, a gente consegue dar um bom help nesse sentido, né? Onde os mentores de preparação têm esse foco, né, de fazer essa análise e dar um direcionamento individual para cada estudante nessa construção de currículo, tá? Exemplo de projeto para representante de classe. Olha, Alexandre, não diria que tem um projeto específico. O representante de classe, na verdade, ele tem um papel de liderança, né? Então, é muito mais do que você vai fazer com aquilo, né? E que tipo de projetos você trouxe para o seu contexto em que você se encontra, na sua escola, e o que você enxergou como representante de classe, que era um problema e que você conseguiu solucionar, ou que você teve que engajar outros alunos, e foi o seu papel naquilo que demonstrou uma habilidade sua, e aí você conseguiu modificar de alguma forma alguma coisa, alguma questão, algum cenário, alguma situação, é isso, né, que exemplifica um bom representante de classe, né, ou de série. Só no DPF, tem um projeto que ensina humanas por meio de redes sociais, mas grupos de estudo é bom? Sim, sem dúvida. Qualquer tipo de engajamento acadêmico, né, que você queira criar, seja um canal no YouTube, um canal no Instagram, dar aula de graça, trazer conteúdo, né, fazer isso em grupo, sem dúvida é algo que demonstra uma capacidade acadêmica muito boa, né, e um nível de comprometimento muito alto. Então, é muito bom, sim, sem dúvida, tá? Terceiro ano ainda sem dar tempo, sem ter atividade curricular. Terceiro ano ainda dá tempo da candidatura, mas o terceiro ano aqui, Angélica, é um período em que a gente foca bastante na candidatura, né? Porque é um ano que a gente tem que basicamente selecionar as faculdades, definir quais faculdades aplicar e trabalhar para o envio dessas aplicações. Não temos tempo de elaborar ou desenvolver atividades extracurriculares, né? Então, aqui o que eu sugiro, né, eu recomendo, o foco no terceiro ano, provas e applications, e redações, tá? Então, esse tem que ser o foco no terceiro ano. Mas procura a gente, que a gente consegue ajudá-lo, sim, e aí direcionar justamente, inclusive, nas atividades, nas faculdades, que talvez não deem tanta ênfase ou pesos para as atividades extracurriculares, dependendo do perfil que você tiver, a gente busca as melhores faculdades que vão atender ao seu perfil também, tá? Projetos científicos e prêmios que o aluno ganha com trabalhos alinhados com interesses do aluno, com aquele que ele gosta, faz diferença. Sim, sem dúvida. Projetos científicos e prêmios, né, se isso está relacionado à sua área de interesse também, sem dúvida é algo que, né, faculdades muito seletivas vão olhar com ótimos olhos, né? Mas, assim, as faculdades hiperseletivas, né, como a gente está falando aqui, Stanford, MIT, Harvard, essas faculdades, muitas vezes elas vão olhar também algo a mais, tá? Então, para alunos que estão mirando nesse nível de universidade, eu super recomendo conversar com o consultor daqui para fora para a gente primeiro entender quem você é hoje como estudante, como candidato, e a partir daí traçar um plano estratégico do que fazer diante dos seus objetivos e entender se as atividades que você já faz hoje são suficientes ou se é preciso trabalhar em outras áreas, outros aspectos, outras habilidades que o aluno tenha para colocar lá na frente na aplicação. Então, para as faculdades hiper, ultra seletivas, é necessário também um projeto ultra planejado. Esse é o ponto.
não ter diploma em curso, não saber inglês fluentemente é problema? Não, não é problema, Gabriela. Na verdade, o inglês ele vai ser avaliado pela prova de proficiência. Então, se você fez curso de inglês ou não, se você fez aulas particular de inglês a vida toda, a, o que interessa é a nota na prova de proficiência, no TOEFL, no IELTS. É isso que importa no final. Sim, as faculdades americanas levam em consideração também a escola, tá? O rigor acadêmico que elas se encontram, tá, Danila? Então, elas conhecem, né, as diferentes escolas do Brasil. Existe, inclusive, um documento que é anexado ao histórico escolar, que é chamado School Profile, que justamente explica para as universidades o que aquela nota significa ou representa, tá? Então, isso também é contextualizado. Dependendo do curso que você quer, as vagas são mais fechadas aqui no Brasil, como aqui no Brasil. Na verdade, Gabriela, não tem relação ao curso, tá? Diferente aqui do Brasil, né, em que você aplica, né, na verdade, você faz o vestibular no Brasil para um curso específico de uma faculdade específica, no exterior não é assim que funciona. No exterior, você vai se candidatar para a universidade, né? E aí, aquela faculdade, ela vai ter as suas vagas, né? Pode ser que algum curso tenha um grau de exigência mais alto ou menor do que outros. E isso é algo que a gente trata e trabalha nas estratégias com os nossos alunos. Dependendo da área de interesse do estudante, como que esse aluno vai aplicar para cada uma. Cambridge tem validade, sim. Algumas faculdades elas aceitam o Cambridge como prova de proficiência, tá, Isabela? Mas nem todas. A maioria das faculdades não vai aceitar o Cambridge como prova de proficiência. Então, mas se você já tem o Cambridge, a gente pode avaliar nas faculdades que você for se candidatar se já é suficiente ou se vai ser necessário fazer a prova do TOEFL ou do IELTS. Primeiro ano eu estava com 89 na média, segunda... Sim, sem dúvida, Catarina. Ótima notícia, na verdade. Isso, inclusive, você pode abordar no seu tema da redação. Algumas das principais mudanças e desafios que você teve e como você conseguiu superá-lo. As faculdades elas estão ligadas no seu histórico de uma forma crescente, né? Elas vão olhar como um todo. Elas não vão analisar só a nota final, elas vão analisar desde o 9º ano até o 3º. Então, se ela está vendo que você está tendo uma curva de crescimento, a tendência é que essa curva continue crescendo. Então, isso traz uma grande segurança para a faculdade na avaliação acadêmica. Então, é um ótimo, ótimo sinal. Parabéns. TOEFL e SAT pode fazer como treineira? Sim, Gabriela, você pode fazer como treineira. Na verdade, na verdade, não, a melhor resposta. Porque o SAT, cada vez que você faz, o TOEFL também, cada vez que você faz, já é uma nota oficial. Não é igual o Enem, que você faz o 2º ano, aquela nota não está valendo. O SAT e o TOEFL, cada vez que você faz a prova, é uma prova oficial, porque já está valendo. A boa notícia é que você pode fazer várias vezes e a maior nota é que vale. Geralmente, a prova do SAT, por exemplo, ela é oferecida aqui no Brasil de 6 a 7 datas ao ano. Segundo ano, inclusive, é o ano em que a gente já recomenda do estudante fazer a primeira prova do SAT, no final do 2º ano. Já ter uma primeira prova realizada. Dependendo desse resultado, a gente avalia se está ok, se precisa repetir. Provavelmente você repete uma segunda vez, no início do 3º ano. E aí, se necessário, ainda uma 3ª tentativa no 3º ano também para tentar melhorar a nota. Geralmente, os nossos alunos têm feito o SAT 2, às vezes até 3 vezes. E a prova do TOEFL também, cada vez que você fizer a prova, está valendo. Essa prova ela tem validade de 1 a 2 anos. E aí, dependendo das faculdades, a gente avalia dentro da pontuação que você teve, se está suficiente, se precisa repetir ou não. Tá? Ter beijo no boletim é ruim? Não, Manuela. Na verdade, o que vai ser importante é o contexto geral, né? Qual é a sua média, sua nota final, qual é o seu boletim de uma forma geral, né? E principalmente aonde você se encontra em relação aos outros alunos da sua escola, né? O que a sua nota representa no contexto acadêmico que você se encontra também, né? Então, esse é o ponto também. Sim, é claro que quanto melhor, né, ao seu rendimento acadêmico, mais dedicação você tem, melhor isso vai trazendo no seu histórico. Mas, como vocês viram, vários outros fatores e questões vão sendo abordadas também, avaliadas no contexto.
Q&A, eu acho que aqui já foram. Acho que as perguntas e dúvidas acabaram aqui. Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui o nosso webinar de hoje. Então, espero revê-los em um próximo encontro. Os nossos encontros estão sempre gravados, estão no nosso site, caso vocês queiram rever algum ponto, algum assunto. E, de novo, se você tem alguma dúvida, alguma questão, marca uma conversa com ela aqui para fora, 30 minutinhos, gratuito, tira suas dúvidas, conversa com alguém que entenda do assunto, faça análise de perfil, né, que é uma forma muito rápida e simples de você ter um diagnóstico em relação a esse projeto, tá? Então, isso é um ponto para vocês sempre lembrarem, né, de terem esse primeiro contato conosco. Só para fechar aqui as últimas dúvidas, não olham as faltas, não, do aluno, não tem isso, não tem essa análise. E as faculdades no Canadá e na Europa, elas olham o Enem também, mas não é pelo Enem que você entra, o Enem também é avaliado no contexto como um todo, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada novamente, né? Espero que vocês tenham curtido, aproveitem e uma boa noite a todos, a todas e até um próximo encontro nosso. Obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.